em 2012, que é o Brasil oitocentrista. Isso aí já é esse livro não tem nada a ver com Baixada. Não, esse é o único livro que eu escrevi que não tem nada a ver com Baixada, porque é um livro, aliás, o único não, os 2 livros que eu escrevi que tem muito a ver com Baixada. Porque esse livro, na verdade, foi uma obra lá no Maranhão. Eu fiquei um tempo como professor visitante no Maranhão. E a gente organizou um evento lá, chamado Maranhão Oitocentista, ou Brasil Oitocentista, alguma coisa assim. E aí a gente organizou os colegas que apresentaram trabalhos e tal. A gente pegou os textos e organizou um livro. Eu e 2 professores lá da Universidade Estadual do Maranhão, que são professores importantes lá e tal. Então esse livro, na verdade, foi uma produção que eu fiz de lá, quando eu estava lá, né, muito específica. E agora, trazendo para a Baixada, vamos caminhar essa história da Baixada. Né? A partir de 1565, com a distribuição das 6 Marias, como acontece esse fato? É a partir da expulsão dos franceses, mais ou menos essa linha cronológica? Mais ou menos isso. Há uma disputa territorial muito intensa acontecendo aqui, mesmo antes da chegada dos portugueses. Porque os índios, por exemplo, os tupinambás e os temiminóis, eles eram indígenas, né, povos indígenas aqui da região, em torno da Baía de Guanabara, que estavam já disputando esses territórios. Quando os franceses chegaram aqui, eles se aliaram a um grupo, né, e ficaram, né, quando os portugueses chegaram, se aliaram a um outro grupo. Então eu sempre brinco dizendo que os indígenas lutaram uma guerra que não era exatamente a deles, né? Uns estavam lutando em favor dos franceses, outros estavam lutando em favor dos portugueses, né? Pela disputa de um território. Mas eles já disputavam, então a guerra também era dele, mas aí em condições bélicas, de deslocamento e tal, que eles não conheciam, porque o português acaba trazendo algumas tecnologias, o português, o francês acaba trazendo algumas tecnologias de guerra que esses povos aqui, né, indígenas ainda não dominavam. Então eles agregavam a esses portugueses e franceses o vasto conhecimento que eles tinham sobre o território. Né? Então tem uma disputa aí. Com o fim da guerra e os portugueses saindo vitoriosos, o rei de Portugal ele doou a freguesia lá de Niterói, a Sesmaria de Niterói, para o Araribóia, né? Por isso que o Araribóia é o único indígena que vira sesmeiro. Isso é uma coisa assim, super inusitada na história portuguesa, não é só na história do Brasil. O Araribóia vira uma figura importante na coroa, sendo um não cristão. Né? Eu acho até que depois ele meio que foge lá, uma identidade cristã e tal. Mas enfim, é por isso que tem lá o Araribóia lá em Niterói e tal, ele é considerado um herói, né, para a coroa portuguesa. E aí, como eles querem ocupar o território, o Estácio de Sá funda a cidade do Rio de Janeiro e ele distribui as terras de Iguaçu, do entorno do Rio Iguaçu, para um cara chamado Cristóvão Monteiro, e lá para Magé, para um outro Cristóvão, que é o Cristóvão Jacques. Né? Então, com isso, eles vão ocupando em torno da Baía de Guanabara para evitar que os franceses invadissem as terras da Guanabara. Sim. Agora, um fato que eu achei interessante, são 120 engenhos de açúcar. Sim. Então já mostra a pujança da Baixada. Sim, sim. É importante mostrar que logo no século XVI e no início do século XVII, a Baixada, todo mundo que vem para cá, vem para fazer investimento, porque sabe que aqui não tem ouro nem prata. Né? Então você tem 2 opções aqui: escravizar índio, pegar índio e escravizar, vender essa mão de obra escrava. Só que logo a coroa portuguesa estabeleceu a proibição da escravização de índios, né? Por conta da pressão dos jesuítas e tal. Então, o que acaba acontecendo? Os portugueses que vêm para cá, eles só têm uma opção, que é trabalho agrícola. A gente chama de
agroexportador, ou agrofabril, né? Que você planta a cana e depois fabrica o açúcar. Só que tem uma coisa importante de dizer, que na virada do século, primeira para a segunda metade do século XVII, esses engenhos de açúcar começam a diminuir e começam a aparecer os engenhos de farinha de montagem. Então, muitas das vezes a gente encontra na documentação, fulano tinha um engenho. Aí você vai olhar com calma, vai perceber que não eram engenhos de açúcar, eram engenhos de farinha. Então, isso era muito comum aqui na região, de ter as casas de farinha, ou os engenhos de farinha. E essa mudança, quando você veio falar de freguesia, qual é essa importância? Porque eu identifiquei a freguesia de Nossa Senhora do Pilar, na região. Dá um poder político para a região, é isso? As freguesias, nós tínhamos várias freguesias aqui. Sim. Freguesia... Mas eu identifico essa sendo a primeira mais forte do período, de 1612. Eu não sei se a freguesia do Pilar é a mais importante, mas a freguesia... Você tem várias freguesias aqui, a de Santo Antônio da Jacutinga, né? A do Pilar, a de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, a de Nossa Senhora da Conceição do Marapicu. Deixa eu tentar mostrar para vocês como é que funcionava. Lá na região de Queimados, Cabo Sul, aquela região lá mais a oeste de Nova Iguaçu, era a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Marapicu. Até hoje tem um bairrozinho lá chamado Marapicu, né? Então, aquilo lá era a Nossa Senhora da Conceição de Marapicu. Aí quando você vinha para o centro de Nova Iguaçu, aí já começava a freguesia de Santo Antônio de Jacutinga, que vinha até aqui, atravessava Belfor Roxo, Caxias, tudo era Nossa Senhora do Santo Antônio de Jacutinga. Aí do centro de Caxias, pegando centro de Caxias até Milópolis, mais ou menos, um pouco antes, freguesia de São João do Meriti. Tangente na Lepavuna e tal, para poder a freguesia de São João do Meriti. E aqui, a freguesia do Pilar, ela começa aqui, em Caxias, lote 15, aqui, né, em torno do lote 15, passa por Saracuruna e vai até em direção a Xerém. E mais depois para lá, você tinha a freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iumirim, que é a região que fica em Abetá, até ir em direção ao Santo Magé. Então, o contexto dessa construção da Baixada, ela começa por freguesias, depois se transforma em vilas. Então, é porque as freguesias... Já tem um dado da Vila de Iguaçu. Aí a gente tem que voltar um pouco e entender a importância da Igreja Católica no processo de ocupação colonial. Eu sempre levo crianças nessas igrejas antigas da Baixada e sempre falo isso para eles. A igreja é importante para quê? Todo mundo fala, para rezar. Só que no período colonial, a igreja tinha outras funções. Além de rezar, tinha, por exemplo, uma função cultural importantíssima, que era o estabelecimento das identidades. E mais do que isso, da própria relação do cotidiano, da cultura cotidiana. Por quê? Porque numa época que você não tinha teatro, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada, a principal atividade cultural que existia era ir à missa. Então a missa não era só um lugar para você projetar sua religiosidade, era um lugar também para você, né, criar sociabilidades. Então isso era a primeira coisa que era muito importante. Agora, além disso, a igreja também tinha uma função político-administrativa. E aí que entra a sua pergunta sobre a questão da freguesia. O que é a ideia da político-administrativa? É que era nesses espaços da igreja, daí a ideia de freguesia, nesse espaço dessa igreja, você tinha o controle administrativo da vida social. Então, por exemplo, até hoje a gente usa esses livros das igrejas para poder fazer os estudos sobre o período colonial aqui na região. E no Brasil inteiro também, em outros lugares também tem esses livros, que são o que a gente chama de livros eclesiásticos, que é o livro de batismo, livro de casamento e livro de óbito. O que significa isso? Você nascia, a igreja registrava. Se você tivesse um filho, a igreja registrava. Se você casasse, a igreja registrava.
Se você morrer, essa igreja é registrada. Ou seja, a igreja controla a sua vida desde quando você nasceu até quando você morrer. Numa época que não tinha cartório, a igreja virou os espaços cartoriais. Porque nesses livros, além disso que eu estou falando, batismo, casamento, morte, você encontra registro de carta de alforria, você encontra registro de compra e venda de, não compra e venda, mas de troca de proprietário, de terras. Você encontra registro de testamento, a pessoa morreu, quero deixar meu testamento. Onde você escrevia isso? No livro da igreja. Né? Então tem uma série de questões aí que a igreja vai funcionar. Então a coroa portuguesa ia no período que o Estado e a igreja está imbricado, né? Que é a mesma coisa, a lei do parlamento estava acontecendo em 1890, né? Então a igreja e o Estado usava a estrutura da igreja para controlar, ou pelo menos fazer um controle social, né? Do controle das pessoas, né? Ou das relações das pessoas. E aí a organização, né? Inclusive espacial, se dava através dessas freguesias. Olha, aqui tem a matriz de uma freguesia e aqui tem as capelas filiais dessa freguesia. Então esse espaço aqui está na mão de um pároco, né? E esse pároco faz o controle social, porque esse pároco conversa com as pessoas, observa. Esses pais, não pode esquecer que esses párocos houve confissões, né? Então, isso, o controle social está todo ali, né? E a gente não pode esquecer que até em 1890, com a lei do padroado, por exemplo, os padres recebiam salário do Estado, né? Funcionário público. Então, fechando esse tópico.